Você sabia que a Copa do Mundo de 2026 será a maior da história e acontecerá em 3 países ao mesmo tempo? E alguns estádios vão receber mais de 80 mil torcedores. Olá pessoal, hoje vamos conhecer todas as cidades sede e os 16 estádios que receberão a Copa do Mundo FIFA 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. Contará com 48 seleções e mais de 100 partidas. Vamos viajar por cada uma das sedes desse mega evento do futebol mundial. Começando pelo Canadá, Toronto receberá partidas no BMO Field, um estádio moderno que foi ampliado especialmente para a Copa. Receberá 5 jogos da fase de grupos e um da fase de 32 avos. Já em Vancouver, o BC Place impressiona por sua cobertura retrátil e pela atmosfera vibrante durante os jogos. Receberá 5 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das oitavas de final. O lendário Estádio Azteca na Cidade do México fará história mais uma vez. Será o primeiro estádio do mundo a receber partidas em 3 Copas do Mundo diferentes. Receberá 3 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das oitavas de final. Em Guadalajara, o moderno estádio Akron será uma das principais atrações do torneio. Receberá 4 jogos da fase de grupos. Monterrey contará com o belíssimo estádio BBVA, considerado um dos estádios mais modernos da América Latina. Receberá 3 jogos da fase de grupos e um da fase de 32 avos. A grande final da Copa do Mundo 2026 acontecerá em Nova York / Nova Jersey, no estádio MetLife Stadium, palco de um dos momentos mais aguardados do futebol mundial. Receberá ainda 5 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos, um das oitavas de final. Conhecido por seu gigantesco telão suspenso, o AT&T Stadium em Dallas / Arlington é um dos maiores estádios do planeta. Receberá 5 jogos da fase de grupos, 2 da fase de 32 avos, um das oitavas de final e uma semifinal. Famoso pelo barulho ensurdecedor de sua torcida, o Arrowhead Stadium em Kansas City promete partidas eletrizantes. Receberá 4 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das quartas de final. Houston receberá jogos no moderno NRG Stadium, equipado com teto retrátil. Receberá 5 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das oitavas de final. Atlanta contará com um dos estádios mais tecnológicos do mundo, o Mercedes-Benz Stadium. Com mais de 90 metros de altura, a estrutura tem uma cobertura retrátil e um telão de 360 graus para favorecer a visibilidade de todos. Receberá 5 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos, um das oitavas de final e uma semifinal. O SoFi Stadium em Los Angeles impressiona pela arquitetura futurista e pela experiência oferecida aos torcedores. Receberá 5 jogos da fase de grupos, 2 da fase de 32 avos e um das quartas de final. O Lincoln Financial Fields em Filadélfia foi inaugurado com o estrelar amistoso entre Manchester United e Barcelona em agosto de 2003. Ronaldinho deu a assistência para Patrick Kluivert marcar o primeiro gol da arena. Receberá 5 jogos da fase de grupos e um das oitavas de final. O Lumen Field em Seattle possui uma forma única de ferradura, com a extremidade norte aberta em direção do deslumbrante horizonte de Seattle. Incluído 2 vezes no Guinness Book of World Records como o estádio ao ar livre mais barulhento. Receberá 4 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das oitavas de final. O Levi's Stadium em São Francisco tem uma das novas arenas encarregadas de sediar o torneio. O San Francisco Bay Area Stadium está localizado na costa oeste da Califórnia. Receberá 5 jogos da fase de grupos e um da fase de 32 avos. O Gillette Stadium em Boston / Foxborough terá a maior placa de vídeo de estádio de alta definição ao ar livre do país, medindo 2.044 metros quadrados. 4.645 metros quadrados de hospitalidade e espaços funcionais envidraçados, conectividade de 360 graus entre todos os níveis do terreno e mais. Receberá 5 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das quartas de final. O Hard Rock Stadium em Miami. O Miami Stadium é um dos estádios mais emblemáticos encarregados de sediar a Copa do Mundo. Receberá 4 jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos, um das quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar. Confira algumas curiosidades impressionantes sobre a Copa de 2026. Primeira Copa realizada em 3 países. Primeira edição com 48 seleções. Serão 104 partidas. Mais de 6 milhões de ingressos devem ser disponibilizados. O Estádio Azteca entrará para a história ao sediar jogos em 3 Copas diferentes. E aí, qual desses estádios você achou mais impressionante? E qual cidade você gostaria de visitar durante a Copa do Mundo de 2026? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gosta de futebol, curiosidades e tudo sobre a Copa do Mundo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.